desista. Não importa o que vão dizer, só nunca desista do sonho que existe em você. Boa noite, hoje é terça, gente, que bacana, vou até olhar aqui que eu esqueço a data todo dia, eu faço live todo dia esqueço a data, mas hoje é 24 de agosto, 10h13 da noite, ao vivaço com vocês aqui no canal Dons, mais uma live maravilhosa hoje com o diácono Robson Luiz Flauzino e diácono Paulo Rosa daqui a pouco aqui no canal Dons, já agradecendo os participantes das lives de ontem, Alan de Souza e a galera que participou conosco, foi maravilhoso, gente. Encontro também com o Alan ontem com o tema Eu Creio nas Promessas de Deus. Foi uma interrogaçãozinha aí no final. Amanhã, gente, chamo a atenção já de bate-pronto para a live já de amanhã. Nem fiz a de hoje, mas vou anunciar de amanhã. O Sim Que Eu Dei está de volta. É amanhã, Everaldo Dantas vai dar o seu testemunho no canal Dons, gente. Vai ser amanhã, 22 horas, estaremos aqui com o Everaldo e vamos conhecer essa história edificante de vida, a história de Everaldo Dantas no Sim Que Eu Dei. Então, vocês que acompanham o canal Dons e gostam dos testemunhos também, fique ligado amanhã aqui na nossa página, o Sim Que Eu Dei de Everaldo Dantas, aí vão perguntar. E o Luiz Fernando, que ia fazer a live com vocês sobre a teologia dos temperamentos, dos comportamentos sanguíneos e etc., que vocês falaram semana passada. Sim, gente, vai ter essas lives, mas o nosso irmão Luiz Fernando, peço orações, está com Covid. Mas ele está bem, está se recuperando. Eu falei por mensagem com ele hoje, ele está bacana. Vamos colocar em nossas orações o nome do nosso amigo Luiz Fernando, tá certo? Vou chamar aqui nosso diácono Robson Luiz Paulino, já está na tela conosco. Já tem boa noite do nosso amigo Celso Lima, diácono. A paz, diácono, sua bênção. Boa noite, Celso. Boa noite, Rodrigo, a todos que nos acompanham nessa noite do dia 24, uma terça-feira. E a gente, mais uma vez, está aqui com todo amor, todo carinho, para partilhar com vocês essa noite. Espero que seja uma noite frutuosa, onde a gente possa colher as bênçãos de Deus através daquilo que ele se manifestar para nós aqui. E já também, gente, convido a vocês das demais páginas que irão participar conosco, página Permita-se, estaremos também nas demais páginas como Comunidade Olhar de Misericórdia, Comunidade São José de Poá estará também conosco, vai ser compartilhado em todas essas páginas, então fica aqui o convite para vocês ir compartilhando, gente, vai compartilhando a live de hoje, vai deixando sua intenção de oração, gente, vamos deixar a sua intenção aqui conosco, aqui nos comentários, para podermos realizarmos juntos nesta noite, aqui no canal Dons. Celso Lima, hoje é dia de São Bartolomeu, rapaz. Viva São Bartolomeu. E a paróquia lá do Celso estava em festa hoje, né? A paróquia estava em festa. Diácono, o nosso amigo, o nosso diácono Paulo Rosa está em festa hoje, lá celebrando o dia de São Bartolomeu. Daqui a pouco ele vai chegar um pouquinho atrasado aqui na live, mas por uma boa causa, está lá na paróquia em serviço. Está a serviço da igreja hoje. Bom, hoje vamos tratar aqui de um tema. Está aqui, ó, o sentido do espaço litúrgico para celebrar a liturgia, dando sequência aos nossos encontros semanais com os diácono Paulo Rosa e diácono Robson Luiz Flauzino, que vai falar com vocês aqui nesse exato momento. Só estamos aguardando aqui o cruzamento das páginas, claro, para todo mundo poder acompanhar nas demais páginas. E peço aqui para o diácono, pode fazer a introdução da nossa live de hoje. Então, a gente, na noite de hoje, vamos trabalhar sobre esse tema, né, que é o sentido do espaço litúrgico para celebrar a liturgia. Né, esse sentido, né, é muito importante a gente saber exatamente, né, primeiro que o espaço, né, ele durante
esse trajeto que nós vamos fazer, a gente vai ver minúcias, né, do que foi no Antigo Testamento e como que é o seu desdobramento em Jesus, né, que é ele é quem revela plenamente Deus, né? Então, como que é no Antigo Testamento até chegar em Jesus, e de Jesus, o ministério de Jesus que continua na igreja, como que é, né? A gente provavelmente falou algumas vezes, tocou, né, em alguns pontos do que a gente vai falar nessa noite, porque a teologia, ela vai no sentido helicoidal, né, vai girando, às vezes ele esbarra nos mesmos assuntos, né, e vai fazendo aquele círculo e vai se aprofundando, né, e é assim que é a nossa vida litúrgica, né, a gente, todo domingo a gente celebra a Páscoa de Jesus, né, e a gente faz esse movimento e vai se aprofundando, vai se aprofundando, vai se aprofundando, né, e cada vez mais a gente vai crescendo, né, nesse caminho que é Jesus. Tá sem som, Rodrigo? Desculpa aí, gente. Já estamos ao vivo, então, na página Secanja, hoje, a página da comunidade Secanja, do nosso diácono Edson Medeiros. Estamos também aqui na comunidade Olé de Misericórdia. Boa noite, o pessoal da Sujet Âmbula está com a gente também, a comunidade São José de Poá. Bem-vindos, gente, com a gente aqui. Página Permita-se, as demais páginas e grupos que compõem aqui a nossa linha de transmissão desta noite. Gente, boa live pra gente. Vamos acompanhar essa belíssima formação. Vamos lá. Então, é importante a gente ver que esse espaço de celebrar a liturgia, né, lembre que celebrar a liturgia, né, é ter um encontro com Deus. Então, é o finito, né, nós que somos finitos, que vamos de encontro àquele que é infinito, né? A gente vê que, desde o início dos tempos, né, a gente vê, primeiro lugar, que ali existe ali quando Noé, ele sai da arca com os seus familiares, com os animais, ele ali, né, ele oferece um sacrifício ao Senhor, né, local de encontro com Deus. E a gente vai vendo, né, que toda vez que tem uma manifestação de Deus, né, foi um lugar onde o finito, né, se encontrou com o infinito que é Deus, né, ele que tem a ação de se revelar para nós, né, de nos chamar a esse diálogo, a essa relação. Então, todos os momentos em que Deus, ele teve esse encontro conosco, né, e a gente respondeu a esse chamado, todas as vezes o ser humano, ele meio que demarca aquele local, né? Então, a gente vê que ali, Noé já montou um altar, né, para fazer uma oferenda de sacrifício a Deus, né? Depois, a gente vai ver Abraão também, né? Quando Abraão, ele sai da terra dele, terra natal, e vai lá para Cananéia, quando ele chega ali, ele também, né, tem o encontro com Deus, né, Deus que está falando com Abraão, né, por isso que Abraão é o pai da fé,
porque ele simplesmente ouviu a Deus, né, e realmente se lançou, né, teve fé na palavra de Deus, né, naquele encontro que ele teve com Deus, e ele se lançou, atendeu aquilo que Deus pediu para ele fazer e foi embora. Foi acompanhado de seu sobrinho Ló, né, também das suas posses, né, e chegou lá numa terra estranha. Ali também, Abraão, quando chegou ali, ele montou um altar, né, para meio que é um lugar onde encontrou com Deus, né? Então, aonde tem esse encontro com Deus, sempre o homem, né, a quem Deus se revelou, ali vai ficar um sinal. A gente vê que depois, aonde Moisés vai se encontrar com Deus no Monte Sinai, né, primeiro o evento, né, da sarça, né, que ardia, mas não se consumia, e Deus fala para Moisés: espera aí, vai devagar, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar onde pisas, santo é, você está na presença de Deus, né? Então, ali também, Moisés vai deixar ali um sinal também, né? Depois, vai ter além do altar, vai ter também uma cabana, se a gente pode assim dizer, e isso vai dar um nome, né, que os judeus até hoje celebram, né? A festa das tendas. Até hoje o povo judeu celebra isso, porque aonde Deus se manifestou, né? Onde Deus falou com os seres humanos, seus filhos, né? E ali ficou, é um espaço de encontro com Deus. Vocês vão ver também que ali na transfiguração, no Monte da Transfiguração, Jesus ele vai para o monte e ele leva 3 discípulos, né? E ali, quando Jesus, ele, né, toma ele fica com aquele corpo glorioso, né, aquele corpo brilhante, e depois, quando aparece ali Moisés, Elias, né, os discípulos depois falam com Jesus, né? Senhor, é bom estarmos aqui, né? Vamos fazer 3 tendas. E vê que é para justamente porque teve um encontro, manifestação de Deus. Então, para eles têm que fazer daquele lugar um lugar de celebração, um lugar de encontro com Deus, né? Então, esse encontro com Deus, ele gera um espaço para se celebrar, né? Então, ali naquele momento, né, e é exatamente isso que a gente tem que viver nas missas, viu? Naquele espaço onde a gente vai para encontrar com Deus, a gente tem que viver isso de uma forma tão intensa, porque, de fato, Deus se faz presente aí, né? E aquilo que ele vem realizar, né? Nos comunicar a sua palavra, nos dar direções, admoestações daquilo que a gente está fazendo de errado ou está deixando de fazer,
algo que é certo. Então, tudo isso, né, ali naquele espaço celebrativo, né, espaço aonde a gente vai ter um encontro com Deus. Né? Agora, por que que a gente tem que fazer toda essa trajetória? Vendo aquilo que aconteceu no passado, para a gente entender que o espaço aonde o finito se encontra com o infinito, é o espaço onde acontece esse encontro, né, essa manifestação, e aonde é o lugar para a gente... Porque, inclusive, Abraão, depois que ele volta de lá, ele tem aquele episódio onde ele vai lá para o Egito e lá o povo tem aquela coisa, né, de primeiro eles ficam olhando para Saraí, a esposa de Abraão, e acontece, né, aquela situação, né, e depois eles veem que Saraí é a mulher de Abraão, porque já começa a acontecer, pô, vai mexer com a esposa, com um fio de cabelo do escolhido de Deus, Deus protege, né? E o faraó chama lá o Abraão e falou, por que você não falou que ela era sua esposa? Peraí, toma a sua esposa aí, toma conta dela, e ali ele sai dali com toda a sua posse, com as suas coisas, e quando ele volta lá, naquele local lá onde ele, quando chegou lá com Ló, ele ergueu o altar, ali novamente ele oferece, né, um sacrifício de louvor a Deus. Isso está em Gênesis. Gênesis 13, versículo 4. Ó, chegando ao lugar onde antes tinha erguido um altar, Abraão invocou o nome do Senhor. Né? Então, foi um local onde ele teve um encontro forte com Deus. Né? Isso tem que ficar ali consolidado como um sinal. Deus operou a sua manifestação, a sua presença aqui. Né? Então, o espaço celebrativo, quando a gente chega em Jesus, né, você vê que o povo, ele tem aquela direção de, pelo menos uma vez, lá em Jerusalém. Eles têm que todo ano ir lá em Jerusalém, ou ao menos uma vez na vida eles têm que ir lá em Jerusalém. Isso é um preceito da vida de todo judeu. Né? E para nós? Porque esse sentido, né, é o sentido do espaço celebrativo. Né? Tudo isso daí, você vê que as tendas que eles vão montando, o altar, tudo vai culminar com aquele local chamado Jerusalém. Ali no Templo de Jerusalém é o local do encontro com Deus, onde eles têm que todo ano ir lá. Né? E Jesus, ele vem justamente dizer que ele é o espaço celebrativo. Aonde Jesus está, aí é o espaço celebrativo. Então veja que o templo
Depois que Jesus, ele foi aceso para junto de Deus, depois de mais ou menos uns 30 anos, esse templo foi destruído. E aí Jesus, se lembram que Jesus ele fala que se eles destruírem aquele templo, em 3 dias aquele templo será reerguido, para dizer que ele é o templo, né? Ele é o espaço da celebração, né? E ele fala que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. Então, aonde 2 ou 3, aonde a comunidade cristã, ela se reúne para celebrar, né? Ali Jesus ele está presente. A assembleia é Jesus, né? E Jesus, veja que quando a gente tem a procissão de entrada, qual é a direção que o povo está indo? A celebração, aquela fração que está ali seguindo na procissão de entrada, com o cruciferário à frente, né? Se for dia de festa, se tiver o turíbulo, né? Eles vão ali à frente, depois vem as velas, vem os leitores, coroinhas, né? No caso, se tiver o diácono, depois os padres, se tiver o bispo por último, né? Mas aquela fração que segue, ela representa o povo de Deus, né? E em que direção que eles estão indo? Eles estão indo na direção do altar. E esse altar é Cristo. Jesus, ele é o altar. A gente vai ver desde o princípio, né? Desde ali do comecinho, ali quando os discípulos dos discípulos, aqueles que deram continuidade, né, à igreja cristã, São Cirilo, ele fala, quer ver? Que o altar, São Cirilo de Alexandria afirmava que Cristo tornou para nós a vítima, o sacerdote e o altar de seu sacrifício, né? A origem da palavra altar, nós presumimos pelo adolare, arere, arder, lugar onde se queima a vítima do sacrifício. E segundo a etimologia, né, mas também do latim, né, provém altus, ou seja, lugar elevado onde se sacrifica a vítima, né? E aí até é interessante a gente, uma curiosidade, né? O pão, né, que a gente usa na nossa celebração, aquelas hóstias, ela só pode receber o nome de hóstia quando ela já foi oferecida. Antes dela ser Jesus, quando ela é apenas pão, ela é o pão. Não pode ser chamada de hóstia. Porque às vezes a gente vê os ministros preparando ali as coisas para a celebração, e às vezes essa hóstia que já foi consagrada, não, porque não existe hóstia que não foi consagrada, né? Toda hóstia,
ela é consagrada, porque hóstia, a palavra hóstia significa a vítima que foi sacrificada. Aí sim ela recebe o nome de hóstia. Então, antes de ser consagrada, não é hóstia, é pão ázimo, né? E aqui é justamente o sentido que a gente tem que tomar. Ali, o altar é Cristo. E você vê que a procissão de entrada, né? Quando chega ali na direção, a direção é o altar. Chegou no altar do sacrifício, você vê que todo mundo reverencia o altar. E o presidente da celebração, ou os ministros ordenados, né, o diácono, o padre e o bispo, eles vão lá e dão um beijo no altar. Porque o altar é Cristo, né? E aí, se Jesus é o altar, se o espaço da celebração é o lugar onde o infinito se encontra com aqueles que ele chamou, seus filhos, que são os finitos, né? Ali é onde acontece a celebração litúrgica. E a celebração litúrgica, ela é eficiente quando ela realmente é levada a cunho, aquilo que ela... Porque se o sacramento da Eucaristia a gente chama de Santa Comunhão, como é que tem que ser essa comunhão? Será que dá para estar ali o irmão brigado com outro irmão? Um irmão que não aceita o outro? Qual o sentido da palavra comunhão? Lembremos que os sacramentos são sinais, né, que significam e realizam aquilo que ela significa. Então, ou seja, se o sacramento da comunhão ele faz a comunhão, né, a gente tem que estar aberto a receber essa comunhão, né? Quando a gente diz sim àquele chamado de Deus de receber a comunhão, a gente está no mesmo lado que Maria, quando o anjo anuncia a ela, ó, o plano de Deus vai acontecer assim. E Maria diz o quê? Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim conforme a sua palavra. E quando a gente vai receber a comunhão, a gente tem que estar disposto a fazer acontecer o plano de Deus, né? O reino de Deus que está sendo ali instaurado. Nós somos protagonista, né? A gente não pode ser ali um agente passivo, né? Que não faz nada, que só está ali para ver o que acontece. Não, a gente é protagonista, né? Se a gente está ali e não celebra aquilo que a gente está celebrando, que é a comunhão, que é a união, que é o encontro com Deus, é dizer sim ao plano de amor dele, essa santa aliança que ele nos oferece, que é a comunhão. Jesus, quando ele se oferta, primeiro ele assume a nossa humanidade, para nos fazer um só. E justamente em João 17, ele vai falar que
uma oração que, inclusive, é a oração que nos convida ao ecumenismo. Pai, que eles sejam um, como eu e ti somos um. Então, essa fração da fraternidade nos faz um, comum união, comunhão. Então, ali é o plano de amor de Deus que se realiza e nos chama a viver esse plano de amor de Deus. Se a gente diz sim à Eucaristia, nós estamos dizendo sim ao plano de amor de Deus. Então, dizer sim a esse plano de amor, dizer sim à Eucaristia, tem responsabilidades. A gente tem desdobramentos, ou seja, a nossa vida tem que ser uma oblação. Nós temos a nossa parte nisso daí, não é que nem o povo que entrou na terra prometida. Eles entraram na terra que manava leite e mel. Mas foi fácil, assim, para eles chegar lá e tomar posse, ser herdeiro daquela terra linda que manava leite e mel? Claro que não. Eles ficaram 40 anos se preparando. Estava sendo transformado, estava sendo gestado um povo para entrar na Terra Prometida. Então, durante 40 anos, andando em torno do seu objeto, eles não estavam perdidos, que Deus os conduzia, mas era necessário que houvesse uma mudança interna. E quando eles estão aptos, eles entram na Terra. Mas entrar na Terra requer... eles não eram assim, eles tinham que ser um povo apto a entrar, e um povo apto a entrar ali tinha suas responsabilidades. O povo que entrou ali, eles tinham que cuidar dos mais fracos. Já tinha uma parte da sua plantação que já era destinado, não era deles, era destinado a viúva, órfão, estrangeiro, Da mesma forma que a gente, quando vai ser herdeiro de tão grande graça, de fazer parte da Jerusalém celeste, para a gente receber aquilo que Deus, com tanto carinho, com tanto amor, nos dá. A gente vai dizer sim, e a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que querer amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso irmão. Amar a Deus, e amar a Deus no nosso irmão. O espaço celebrativo, o espaço de celebrar a liturgia, onde eu vou em espírito e em verdade para celebrar. Ali naquele lugar, eu tenho que estar pronto para bem celebrar essa liturgia, com todos os seus efeitos. Ali é o céu. Não tem lugar para discórdia, não tem lugar para nada que não é do agrado de Deus. É um lugar para mim amar quem está ali. Quem está ali? O corpo místico de Jesus Cristo. Todos os membros são membros de um corpo.
Esse corpo é o corpo de Jesus Cristo. E esses membros são cada um um espaço celebrativo. Isso a gente, que é o finito, vamos para encontrar o infinito, que é o nosso Pai, nosso Deus. Então, existe, né, esse caminhar, né, que a gente vê lá de quando começa lá o povo de Noé, né, o espaço onde eles reservam para o encontro com Deus, onde Deus se manifestou, vamos demarcar esse sinal, vamos erguer aqui um altar, depois vai ser uma tenda, né? É o lugar do encontro com Deus. E aí, esse espaço, ele vai tendo a sua evolução, até chegar em Jesus. Jesus, ele é o espaço celebrativo. Aonde 2 ou 3 se reúnem em seu nome, aí ele se faz presente. E se faz presente, ele que é o altar do sacrifício, para que a gente exerça, né, o seu mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Entra aí, Rodrigo. O Rodrigo fica ameaçando que vai entrar aí. Nada, eu tô fazendo a propaganda, pô. Isso aqui é propaganda, ó, a propaganda aí, ó. Eu tô fazendo propaganda, meu. Fazer a propaganda, vamos fazer um pouquinho de propaganda. Não, então hoje, boa noite aqui para quem que tá aqui, o Almir Matias, Celso Lima, Maria Neuza tá acompanhando. Já tem pergunta pro Diácono aqui. Sávio, boa noite. O nosso amigo também, quem está aqui por aqui? Fernando Souza, Dona Mirtes, Ângela Rosa, boa noite. Falou que acabou de chegar. E o nosso Diácono hoje ele está tá com dor. Hoje ele não vai participar com a gente, não, o Diácono Paulo Rosa. Mas semana que vem ele está estará conosco aqui. Mas a semana que vem ele estará conosco aqui, pode ter certeza. Melhoras para o Diácono. Dia puxado hoje. Eu sei que foi dia do padroeiro, é um dia meu, é novena, é dia do padroeiro, é a missão na casa, é puxado. Tá perdoadíssimo o Diácono Paulo Rosa, não tem problema. Estão assistindo isso, vai compartilhando a live conosco. Daqui a pouco eu passo a pergunta para o senhor, pode continuar, Diácono. Já eu passo a perguntinha para o senhor. Qual que é a pergunta que tem aí? A pergunta é prático. Nosso amigo Oswaldo Dias, ele pergunta o seguinte para a gente: como surgiu o rito da celebração da Santa Missa? Por que surgiu o rito? Por que da entrada? O porquê... Como que ele colocou? Cadê o computador aqui? O porquê da entrada da Santa Missa, como o senhor falou. Por que tem esses rituais? Foi baseado em quê? Os rituais litúrgicos da missa hoje. Ele está se apegando, eu acho que na hora que o senhor falou da procissão de entrada, Diácono. Sim. É isso mesmo. Então, a celebração, ela desde o começo, né, ela tem esse sentido. Né? Não que seja exatamente do mesmo jeito. Mas ela, desde os primórdios, inclusive a gente... Teve uma live aqui que a gente falou sobre isso. Sobre como era a liturgia e como que acontecia, né? Muitos elementos da Santa Missa, ela é mantida desde os primórdios da igreja. É claro que muitas coisas foram, com o tempo, vai se adequando, né, às culturas, aos povos, né? Você vê que, por exemplo, no começo da igreja,
o altar ele tinha que ter uma relíquia de algum santo que tinha sido mártir. Porque ali é a igreja triunfante. Essas três igrejas estão sempre ligadas. Então, essa posição de entrada, por exemplo, as vestes litúrgicas, elas têm ali um início a partir de quando a igreja se torna igreja oficial no Império Romano. Porque o verdadeiro líder é aquele que é, na pessoa de Deus, ele é pai da sociedade. Então, as vestes daqueles homens da corte real lá do imperador, eles cedem lugar para os nossos bispos. Então, aí você vê o anel, aquela roupa, né? A mitra. Tudo isso daí, ela tem um significado daquele que é o servo de Deus. E ali ele como quem vai à frente, ele está à frente para servir. Ele está a serviço do povo, né? Então, ele, naquele começo da igreja, né, por volta do século IV, ali, ano 318, 320, ali a igreja começa a fazer parte do Império Romano. Depois, mais tarde, ela vai se tornar a igreja oficial do Império Romano. E muitas coisas que, no começo, né, como a igreja era perseguida, era celebrado em catacumbas, em casas, domus ecclesiae, né, as casas, a porta fechada, onde era obrigado a ter muito sigilo, fazer a coisa escondida. Os cristãos levavam o símbolo do peixe para se identificar como parte da igreja, que quem não tinha aquela marca do peixe não fazia parte, eles não deixavam entrar, né? E tudo isso daí, né, vai tomando proporções que em cada sociedade, em cada cultura, ela tem que se adequar. Por exemplo, nesse tempo, os catecúmenos, eles tinham que fazer uma caminhada de 3 a 4 anos para serem iniciados na fé cristã, né? Quando a igreja se torna a igreja oficial do Império Romano, que tem, né, muitas pessoas para ser batizada, porque naquela época, se o rei se tornasse cristão, seus súditos todos teriam que ser cristãos. Se o rei era de outra religião, lá, né, tinha bastante religião pagã naquela época, né? Se o rei era de uma religião pagã, os seus súditos também tinham que o seguir. Então, se o império estava se tornando cristão, todos os súditos, ou seja, todo o império tem que se tornar cristão, né? E aí não dá para acompanhar todo mundo 3 anos para depois ser iniciado na fé. E teve que se adequar ao que estava acontecendo naquela época, né? Os batizados que eram por infusão, ou seja,
por imersão, passam a ser por infusão, que é o derramamento da água, e não o mergulhar. Então, são coisas que vão acontecendo, né, na história da igreja, né, e a igreja, em todos os seus tempos, tem que dar respostas aos seus tempos, né? Essa estrutura, né, organização. Eu tenho um livro do Boróbio, que ele fala de como a igreja foi sendo engendrada, né? Foi sendo construída a forma litúrgica, né? No começo, né, a gente preserva, primeiro que no começo a igreja ela nasce do judaísmo, então ela tem lá um pé no judaísmo, então a bênção do cálice, que é o beracá, né? São muitas situações que elas continuam na nossa igreja. Então tem uma continuidade e uma ruptura. Continuidade porque ela é herança do povo judaico. Essa manifestação de Deus que acontece no Antigo Testamento, ela se realiza no Novo Testamento, né? E ela não apaga os seus primórdios, né? Ela vem de lá, ela é oriunda do Antigo Testamento, então ela preserva, tanto é que a forma que os judeus celebram, né, o Shabá, né, que é a Páscoa judaica, nós celebramos a Páscoa cristã, né, que é o domingo, dia do Senhor. Então, vê que tem uma matriz judaica, mas uma identidade cristã, né? Jesus Cristo, ele é a plenitude da revelação de Deus. Revelação de Deus que acontece com o povo judeu e depois que se planifica na pessoa de Jesus. Então, veja que a forma de nós celebrarmos, ela até agora no Concílio Vaticano II, que foi agora 1962 a 1965, né, teve muita mudança na forma da gente celebrar a missa, né? Antes do Concílio Vaticano, a gente celebrava com o altar grudado na parede, né, o presidente da celebração de costa para a Assembleia, a língua era o latim, né, e tudo isso daí são coisas que a igreja vem discernindo, né, e a cada tempo, né, a sua resposta responde ao seu tempo. No tempo em que era rezado daquela forma, era a resposta, né, adequada para aquele tempo. Depois a igreja, ela sente a necessidade de dar uma nova resposta, né, de dar uma resposta que adeque, né, à cultura, àquele povo, e ela vem e, né. Vai falar, Rodrigo? Só complementando aqui, que mandaram legal para mim aqui. 4 elementos fundamentais do espaço litúrgico, que seria hoje não, sempre foi o altar, a mesa da palavra, o espaço da assembleia, né? E a assembleia da presidência, a cadeira da presidência, né? São os 4 espaços fundamentais no espaço litúrgico, né? E aí, nossa amiga Rosiane Aparecida Souza, seja bem-vinda aqui ao canal Dons, nossa amiga Rosiane. Ela coloca assim: qual elemento hoje precisa ser bem trabalhado em nossa igreja nesse espaço litúrgico? Na sua opinião. Obrigado, Rosiane. Rosiane, que é aqui de São Paulo, paróquia Santo Expedito. Legal. Manda sim, gente, o nome da paróquia. Está participando, paróquia Santo Expedito de São Paulo. Bacana. Bacana a participação, a pergunta dela também, bem interessante, né? E opa, eu creio que o espaço,
vamos colocar assim, né, por analogia, aquele povo que andou 40 anos, né, que não estavam perdidos, mas que era necessário que houvesse uma mudança interna neles, para que eles estivessem aptos a entrar na Terra Prometida. Eu penso que esse espaço nós estamos criando aqui, dando formação, dando ao povo, né, elementos para que eles estejam aptos a entrar nessa Terra Prometida. Né? Então, se tudo está ali, está consumado, Jesus, ele consumou o plano de amor de Deus. Né? E a aliança perfeita, perfeitíssima, está à nossa disposição. O que é necessário para que a gente bem celebre, né? Qual o elemento que é necessário? Esse elemento é essa mudança que precisa acontecer dentro de nós. Somos nós que precisamos estar aptos a entrar na Terra Prometida. Amém, Rosiane? Obrigado pela sua pergunta, viu? Rodrigo? Tá mudo. Tá mudo. Tô perguntando, tô vendo aqui se tem mais algumas perguntas. Até a hora que eu esqueço de apertar o microfone, eu tô com uma tossinha, não quero ficar tossindo. Bom, obrigado, Rosiane, pela pergunta. Muito bacana, gente. E aí pergunta também uma pergunta bacana aqui do nosso amigo Rosevaldo. Não, Rosevaldo. É isso mesmo, Rosevaldo? É Rosevaldo, meu amigo. É isso mesmo, Rosevaldo Santana. Bacana. Ele pergunta para o Diácono, fala boa noite aqui para a gente, primeira vez que ele assiste nossas lives, ele diz que as lives do canal Dom são bastante interessantes, ele gostaria de interagir, ele disse que é ministro da palavra, ele falou que faz, ministro da palavra, gente, é o pessoal que faz a leitura, né, proclama as leituras durante a Santa Missa, ele é ministro da palavra, e ele tem uma dúvida, os salmos, tem que ser necessariamente ser feito no ambão e as leituras também tem que ser feito no ambão da igreja? Ou tem algum problema se for lido em algum outro lugar que não seja no altar? Acho que a pergunta é porque deve ser alguma capela, né, Diácono? Às vezes não tem um espaço suficiente, né? Mas o independente do espaço, independente se é uma capela, com certeza, né, os elementos, né, importantes do espaço da celebração são esses que você leu aí, né, o altar, o ambão, a cátedra, né, que é a cadeira do presidente da celebração. Esses três elementos, eles são importantes e vitais, né, para o espaço celebrativo. O ambão é a mesa da palavra. Quando eu vou na missa, né, a gente comunga o nosso Deus, que é palavra. Jesus é o verbo encarnado, então ele é a palavra. Então, por isso que é a mesa da palavra. E veja que a mesa da palavra, ela tem a mesma dignidade que a mesa do sacrifício, que é o altar. Você pode observar que, na maioria, eu creio que, se não 100%, pelo menos uns 99,8%, os altares e a mesa da palavra, que é o ambão, são feitos do mesmo material, porque eles têm que ter a mesma dignidade, né? A mesma singularidade, inclusive tem que estar no mesmo plano, né? Tem que estar, não pode um sobressair ao outro, né? E ali eu comungo primeiro da palavra e depois
de Cristo, né, no pão. Cristo que vem em forma de pão e é transubstanciado no Cristo total, no nosso Senhor. Por isso que, quando o ministro do Ministério de Música, ele vai ali para cantar o salmo, tem que ser dali do ambão, porque é Cristo que está colocando para o seu povo a sua palavra. Então, as leituras, o salmo, ele está falando a palavra de Deus, e é Cristo quem está falando para nós. Por isso que tem que ser feita do ambão, né? Não fazer do ambão não é o ideal. Tá? Às vezes, por algum motivo, né, tem que ter alguma... Às vezes, por exemplo, às vezes a gente tem um músico aqui que canta na nossa comunidade e às vezes ele está ali lá no espaço lá onde ficam os músicos. Para ele é um pouquinho mais difícil, né? Ele é deficiente visual, né? Então é um pouco complexo, né? Esse deslocamento, né? Então, por alguma necessidade, tudo bem, mas a palavra de Deus ela tem que ser proclamada do ambão, porque é a palavra de Deus. E quem está proclamando? O próprio Deus. Jesus Cristo é quem, através dos seus ministros, né, dos seus vários ministérios, o leitor, que é um ministro, o salmista, que é um ministro, o presidente, que é o padre, ou se tem um diácono, se é o diácono que está proclamando, ele é o próprio Cristo, né? A palavra é de Cristo para nós que estamos ali celebrando. Por isso que tem que ser pelo altar. E o ministro da palavra, Rodrigo, ele é um ministro da Eucaristia, que ele tem a incumbência dada ou pelo bispo, né? Normalmente é pelo bispo, ou pelo pároco, para fazer celebrações da palavra. Então, por exemplo, para a paróquia que não tem tem um padre, mas naquele momento o padre não pode estar ali, não tem um diácono, e tem os ministros da palavra, e os ministros da palavra eles celebram também, viu? Eu acho que é o caso do nosso amigo aí. Obrigado, Zevaldo. Evaldo, muito obrigado pela pergunta, e tem 2 comentários aqui que me chamou bastante atenção. Comentário das salas de vídeos, claro, que foram abertas aqui pelo Facebook hoje. Muito obrigado já, de bate-pronto aqui, pelos mais de 1000 compartilhamentos essa noite. Mais uma vez aqui no canal nosso, galera cativa com a gente aqui, todos os dias mantendo o público da nossa página atualizado e acompanhando nossas formações. Deus abençoe a todos que continuem acompanhando, gente. Muito bacana o comentário da nossa irmã aqui, Cláudia, nossa irmã Cláudia. Cláudia, ela fala o seguinte, a Cláudia, desculpa, Cláudia. Cláudia é daqui da Zona Oeste de São Paulo, ela mora na região de Alphaville. Olha, que bacana. Alphaville é grande, hein? Eu só passei ali quando eu peguei a Castelo Branco. Ali, essa Cláudia... Eu tive ali na diocese dela quando eu fui em Barueri, mas não em Alphaville, eu fui em Engenho Novo. Fui na paróquia Santa Cruz lá. E ela deixou a Cláudia... Muito bacana lá, viu? Igreja lotada, viu? Ainda não estávamos em período de pandemia, né? Então, igreja lotada. Igreja viva, viu? A Cláudia é Cláudia Oliveira, ela é de Alphaville. Não colocou o nome da paróquia, não. Coloca o nome da paróquia, povo. A gente lê tudo. Ela coloca assim: a delicadeza e a simplicidade se revela em pequenos gestos, como exemplo, evitando
alguns cuidados com livros ou alguns folhetos que não estejam espalhados sem nenhuma ordem. O cuidado. É assim que preparamos com muito carinho e dedicação nossa mesa do altar. Embaixo ela complementa, ornamentação destaca elementos simbólicos da liturgia e não esconde ou toma seus lugares. Eles projetam o olhar para os vossos sagrados e para os símbolos essenciais, sem turbar-lhes a atenção. Ela falou bacana aqui. Ela deve ser alguma ministra de Eucaristia, né? E no final ela coloca assim, é assim que preparamos o nosso espaço litúrgico antes da celebração eucarística. Obrigado. Bacana. No comentário da Brilhante. Diácono Robson, tem que agradecer muito o senhor por mais uma formação aqui no canal Dons. Bastante interação da galera hoje, os comentários também aqui. Tem bastante comentário, meu Deus. Olha quanto comentário aí. Tem bastante comentário aqui. Melhoras, Diácono. Celso Lima, obrigado pela participação. A Cláudio Roserval, a galera toda, o Osvaldo, a Mitz, o Fernando. Quem está chegando agora, gente, assista, vai estar disponível para vocês logo, logo, todas as lives lá no YouTube. Estamos estruturando o nosso YouTube, as lives já estão indo para lá e vai ficar disponível para vocês em breve, tá certo? Mas para vocês querem assistir, quero assistir depois que acabar, fica tranquilo que já vai ficar disponível para vocês assistir em seguida e compartilhar com os amigos. Júlia Rocha tá aqui, ó, paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Itaquaquecetuba, lembrando, né, Júlia, que a paróquia Nossa Senhora da Ajuda, ela no dia 8 de setembro, é o dia da padroeira aqui da cidade de Itaquaquecetuba. 8 de setembro, tá chegando. Em breve aí o Padre Renato já começa a divulgar a novena de Nossa Senhora da Ajuda aqui na nossa cidade. Bom, é isso. Gente, fica aqui então o convite para amanhã para o Sim que eu dei de Everaldo Dantas. Quem gosta de testemunho, Diácono? Com certeza. Então quem está aqui, ó. O testemunho revela a obra de Deus manifestada na vida de uma pessoa. Ó, Júlia Rocha, Celso Lima, Ângela Rosa, Mitz, Fernando, salve a galera toda. Amanhã, 10 da noite, a história do Sim que eu dei está de volta aqui. Testemunho do nosso querido irmão Everaldo. Everaldo, chegou o dia, Everaldo. Amanhã, 22 horas, então, encontro marcado aqui no canal Dons. Vamos conhecer a história edificante de Everaldo Dantas aqui na nossa página amanhã. Vai ser uma honra recebê-lo aqui. Tamo junto, viu, Everaldo? Amanhã nós vamos estar acompanhando você, viu? O pessoal gosta do Sim que eu dei, está de volta, e logo mais, aí, o Diácono já passou do Sim que eu dei já, acho que o Diácono Paulo Rosa já passou, o Diácono Flauzinho já fez, o Alan já fez, o Solé já fez, falta o professor aí, o professor escapou, deixa eu ver quem mais escapou aqui. O Rodrigo já fez? Aí a gente escapa de vez em quando, a gente dá umas escapadas aí, né? Eles estão devendo aí, diz que tinha um dia que eles iam contar a história do canal Dons e tá no débito ainda, não aconteceu ainda, não rolou. Não, vai rolar ainda, porque nunca, para toda vez que a gente fala, hoje a gente vai fazer isso, aí acontece um negócio e a gente faz outro. Não dá para entender, o sábado é uma tristeza, gente, sábado eu vou falar um negócio, sábado eu vou falar com o professor, a gente vai fazer. A gente vai falar até no dia até a transmissão, não a gente comandando a transmissão, o pessoal fazendo a transmissão, fica mais fácil. Para a gente não escapar. Legal, bacana isso aí. A gente fez uma... Fazia às vezes de vocês e vocês. Isso, mas a gente participou, viu? Teve um Instagram lá, a nossa história, o professor participou juntamente com o nosso irmão, meu Deus do céu. O Laércio Discípulo fez a live com o professor José Paulo e a esposa. Contou um pouco da história do canal 12 lá no Instagram para o discípulo Laércio. Tem lá no Instagram, lá é bom. Quem quiser dar uma olhadinha também depois no Instagram, mas a gente vai fazer. Laércio, isso, foi no Instagram dele. Bom, mas vai ter aqui também no canal 12. Em breve, tá chegando um dia. Tá chegando. Uma hora vai... lá e divulga aqui no canal Dons. Vou pegar, vou copiar o link e ver se eu consigo baixar pra gente colocar aqui pra gente assistir. Gente, muito obrigado. Agora é a hora da bênção final. Vamos dormir abençoado hoje com a bênção final aqui do nosso irmão diácono Robson Luiz Flauzino.
A benção para nós, diácono. Vamos lá, meus irmãos. Então, a gente deseja a vocês uma excelente noite de descanso, uma pausa restauradora, né, para cada um de vocês, e que Deus, Ele na sua bondade infinita, Ele sempre os conceda muitas graças, muitas bênçãos, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão de São Bartolomeu, de São Bento, de Nossa Senhora das Graças, de São José, desça sobre vós, sobre vossas famílias, sobre vossos lares. Essa bênção do Deus que é Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, glorificai o Senhor com vossas vidas. Permaneçamos em paz e que o Senhor sempre esteja conosco. Demos graças a Deus. Amém. Viva São Bartolomeu! Viva São Bartolomeu! Viva São Bartolomeu! Parabéns pela festa linda, viu? Tenho certeza que foi uma festa muito bonita de vocês aí na paróquia São Bartolomeu. Grande abraço ao diácono Paulo Rosa, ao Celso Lima, ao nosso querido pároco, né? Que é o nosso pai lá da Escola Diaconal, nosso querido padre Beniamino. Grande abraço a todos eles. Vou deixar o comentário aqui do Celso Lima, viva São Bartolomeu, para a gente encerrar essa noite. Isso aí. Aqui no canal Dons. Júlia Rocha, obrigado pela participação. Obrigado também ao nosso Celso Lima e a todos os demais que participaram com a gente esta noite. Aguardo vocês amanhã. Então, Zé Deus que nos conduz. Boa noite, diácono. Fica com Deus. Boa noite.